remonstrantes, certo? E os outros, então, você pode chamar os contra-remonstrantes. Então, isso tem a ver com a predestinação, os remonstrantes tinham muita dificuldade com a dupla predestinação para ser salvo e predestinação para ser rejeitado. É a palavra? Não, é Condenado, né? condenado. E então, bom, se você conhece um pouquinho os cânones de Dort, então você vai ter os 5 capítulos contra os remonstrantes. 5 capítulos porque a remonstrância deles também tinha 5 capítulos. Então, isso é o resultado dessa reunião. A reunião não tratou somente, como dizer, a doutrina, a heresia dos remonstrantes, e fez, então, os cânones de Dort. Mas antes disso, então, a questão era que os remonstrantes queriam discutir o papel das confissões. Naquele momento, tinha 2 confissões, a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. E já nos anos anteriores, então, houve muitas críticas a respeito da confissão do catecismo de Heidelberg e também a respeito da confissão belga. E sempre os delegados, eu vi várias reuniões que foram feitas pelos pastores e eles sempre perguntaram, Armínio, qual o seu problema? Diga, então, qual o seu problema? Armínio nunca quis abertamente falar, então ele disse, não, vamos primeiro ter uma reunião para realmente tratar esses assuntos e tratar também as confissões baseado somente nas Escrituras. Certo, eles disseram, mas então as confissões são baseadas nas Escrituras. Então, por que você quer realmente então questionar essas coisas? Mas ele nunca falou abertamente sobre isso. Até quando eles chegaram, os remonstrantes, eles realmente estavam atrapalhando muito essa reunião, fazendo questões sobre... Eles queriam já logo, então, expressar a sua doutrina a respeito da dupla predestinação. Eles queriam realmente colocar os, vamos dizer, supralapsaristas no banquinho dos réus, mas eles não aceitaram. Eles dizem, não, vocês são chamados aqui para explicar, baseado nas Escrituras, o que vocês pensam e por que vocês pensam assim. O que as Escrituras estão dizendo sobre isso? Nós estamos realmente avaliando a doutrina de vocês e queremos ouvir, então, como vocês chegaram a essas doutrinas. Por isso também nos cânones de Dort, você tem várias referências às Escrituras, que o sínodo se esforçou para realmente demonstrar isso não é de acordo com as Escrituras. Assim eles foram avaliados. Por isso também eles pediram ao exterior para enviar homens capazes de avaliar essas doutrinas que não eram totalmente desconhecidos. Quer dizer, eles às vezes, então, eles leram algumas coisas e tem muito... Hoje em dia tem internet. Mas naquela época tinha uma correspondência enorme. É incrível, então, como eles estavam se correspondendo. E neste momento,
Eu mesmo, então, estou... Deixa-me pegar. Eu fui para Holanda esses dias. Então, eu para buscar aqui uma tese, biografia sobre Johannes Bogerman, é o moderador dessa reunião. Não, ele. Sim, Johannes Bogerman. Eu queria realmente. É difícil para encontrar, só na Holanda. Também Antônio Valeias, outra, então, realmente membro desse sínodo. Eu já estou lendo, a maior biografia que eu tenho é de Johannes Uitenbogart. Ele é o líder dos remonstrantes, mas não está ali. Por quê? Ele fugiu. Ele fugiu. Quando ele ouviu que realmente eles pegaram Oldenbarneveld, porque ele também estava nas altas, na classe alta. Ele era o pastor conselheiro de Maurícios de Nassau, então sabia tudo de perto. Então, quando então ele notou que Maurícios começou a agir, então ele pensou, agora é hora de fugir. Então ele pegou as malas e foi para Antuérpia. Então, um lugar onde eles não podiam pegar ele facilmente. Então, Johannes Uitenbogart, Armínio não está presente, porque Armínio faleceu em 1609. Então, quem está aqui é Episcópios. Episcópios, eu acho que tem uma... Eu devo ter uma imagem dele, acho. Tem tantas imagens de todas as pessoas. Bom, Episcópios, vamos dizer, é o príncipe real, o herdeiro. O herdeiro real. Porque, de certa forma, Johannes Uitenbogart, depois da morte de Armínio, ele foi o líder dos remonstrantes, dos arminianos. Foi ele também que provavelmente escreveu a remonstrância e reuniu um grupo de pastores que assinaram esse documento. E Episcópios foi a estrela que estava subindo, então, no meio dos remonstrantes. Ele, depois, em 1621, ele se tornou professor, eu acho que do seminário dos remonstrantes. Então, ele, neste momento, ele tem o papel de liderar, de responder e de falar com a mesa aqui, a mesa do sínodo. Então, eles colocaram eles no meio, assim, eu acho que todo mundo, de certa forma, pode ouvir, porque não tem microfone. Né? É um pouco difícil, então, porque o local é grande, então não tem microfone, então realmente tem que se organizar de tal forma que as pessoas podem ouvir o que uma ou outra está dizendo. Ele aqui também no desenho ele está se referindo, dirigindo para os lados políticos. Não sei se isso de propósito, mas realmente o lado político era a esperança dos remonstrantes. Mas ele estava atrapalhando tanto que até o lado político começou a se irritar. É porque a reunião começou em novembro, mas 14 de janeiro, então, a balde ficou cheio. E o moderador, então, mandou todos os remonstrantes embora. Chegou ao limite. Não suportou mais. Demite. Então, latim, então ele falou. Então.
vai embora, vai embora. Então, eles saíram, e você ia dizer, e agora? Como eles descobriram? Mas eles já receberam tanto material dos remonstrantes mesmos, e também documentos que encontraram com Armínio, e talvez também no lugar de Oudebogar, que tinha bastante material para realmente avaliar a doutrina dos remonstrantes. Pessoas sempre disseram, então, onde está esse material? E nós sabemos que depois da morte de Armínio, vários palestras, vários artigos dele, então, foram publicados. Depois da morte dele. Ele mesmo não publicou, mas depois da morte dele, eles publicaram. Então, esse material também foi... eles colecionaram para avaliar. E assim, então, tinha uma situação em que eles podiam fazer isso.